Fala, família promessista, como é que vocês estão? Feliz sábado para você. Hoje estamos mais um testemunho aqui para ouvir. Hoje estamos com o nosso irmão Elcio. Tudo bem, irmão? Paz. Paz Tudo do bem, Senhor. graças a Deus. Você que está em casa aí, curte, compartilha. Estamos precisando aí da sua ajuda. Inscreva-se no canal. Muitas pessoas que assistem não se inscreveram no canal. E é importante que você se inscreva. Você nos ajuda, né? Que a mecânica aí do YouTube faça com que esses vídeos cheguem para outras pessoas, né? E é muito bom, eu fico muito feliz de ver o feedback de cada episódio, né? O retorno de vocês, eu leio os comentários. Então deixe seu comentário aí, deixe a sua opinião. Se você não gostou, irmão, coloca aí que você não gostou, não faz mal não, a gente lê assim mesmo, tá bom? A gente dá até um likezinho no teu comentário. O mais importante é que você participe, é o mais importante que você se alimente aqui, seja edificado, com toda certeza. Cada episódio, cada assunto, cada tema, hoje um testemunho, você participe assistindo, tem algo para você, tem algo especial de Deus para você, Deus vai falar no teu coração com toda certeza, e eu espero, a minha expectativa é que você seja impactado, né, pelo Senhor, mesmo que às vezes o tema não parece tão impactante, né, ou seja um tema comum, seja um tema da atualidade, mas mesmo assim eu acredito que se você prestar bem atenção, você vai ser impactado e o Espírito Santo vai falar com a sua vida, beleza? Não deixe de... Coloca aqui no comentário de onde você está assistindo a gente. É muito importante. Temos irmãos de Recife, temos irmãos do Mato Grosso, temos irmãos de São Paulo, temos irmãos do Sul participando com a gente. Olha, é maravilhoso a presença de cada um, do Espírito Santo, os nossos irmãos do Espírito Santo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Continue participando conosco, continue nos ajudando. A sua participação aqui é muito importante, é extremamente importante. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Vamos lá, meu irmão. Meu irmão, tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Graças a Deus. Calma, tem uma aguinha aí. Você quer que bote açúcar? Não, não açúcar não. Já foi tempo de beber algo com açúcar. Bom, Elcio, você congrega onde? Congrego na IAP de São João de Meriti. Pastor Saulo. Pastor Saulo Matias. Saulo Matias. Pastor Saulo esteve aqui com a gente. Episódio aí, assiste aí. Eu não sei qual é o número do episódio, que eu não vou lembrar de cabeça. Mas se eu puder, eu vou colocar um cardzinho aqui para você depois voltar e assistir. Você está ali quanto tempo já? Eu estou ali agora 4 anos, vou fazer 5 anos em São João. Mas eu sou nascido e criado na igreja de São João de Meriti. Uhum. Aí, durante uma etapa, eu fiquei em Austin, 4 anos em Austin. Uhum. Regressei para São João, agora estou 5 anos em São João. Seus pais eram da igreja? Meu avô foi um dos fundadores da igreja. É? Meu avô era o Diácono Fonseca. Uhum. Ele fundou a igreja também junto com os outros irmãos que começaram a congregação, né? Eu comecei a congregar nessa igreja com 9 anos de idade. E aí, como é que foi essa sua infância ali na igreja? Foi uma infância boa, né? Eu aprendi muito, né? Sobre a palavra. E fiquei na igreja até os meus 17 anos. E aí, com 17 anos, eu fui servir a Marinha. E saí da Marinha com 17, servi 3 anos, saí com 21. Uhum. 21 anos eu saí. E aí, quando eu saí da Marinha, eu não voltei mais para a igreja. Fiquei fora da igreja durante muito tempo. E aí, quando fui 25 anos de idade, eu casei. Uhum. Casei, tive 2 filhos. Esses 17 anos que você permaneceu na igreja ali, você se considera o quê? Um crente de verdade, fiel? Ou não tinha encontro com Cristo ainda? Como diz a lição passada, umas lições que teve passado, eu era um crente nominal. Uhum. Só era um crente de nome, mas verdadeiramente não tinha conhecido Cristo ainda. Você só estava de corpo ali, a mente e o coração nada. Aquele crente que está dentro da igreja e pensamento fora da igreja. Uhum. E aí eu fiquei bastante tempo na igreja, como casado. Uhum. E aí, eu lembro como fosse hoje. Num culto, eu sempre pedi a Deus para me ter alguma coisa de... Eu era um superintendente, na época tinha um superintendente, eu fui superintendente da igreja de São João por muito tempo. E aí, no dia que me colocaram para cantar, foi o dia que eu saí da igreja. É mesmo? Saí da igreja. Como assim? Ficou chateado que foi cantar? Não, é uma coisa incrível, cara. É porque eu já estava sendo minado. Tá? Minado. Meu casamento
já estava sendo destruído, porque eu era um cara que eu tinha uma vida desregrada, né? Creio que tem muitas pessoas dentro da igreja que têm um casamento, mas não é um casamento sólido. Aham. E o meu casamento não era um casamento sólido, por causa de mim, que eu era um cara muito errado. E no dia que me colocaram para cantar, era num sábado. Eu ensaiei com o pastor, hoje é pastor, Marcelo. Ah, Marcelinho. Marcelinho. E a gente ia cantar um louvor, e aí eu me arrumei todo nesse dia, de manhã, para ir para a igreja. Eu vinha da minha casa, que é 100 metros da igreja. Antes da igreja tem a rua onde Saulo mora, um beco. E eu vim ali, quando eu cheguei em frente a esse beco, eu entrei. E quando eu entrei, eu bati de frente com dois rapazes que eram meu amigo, entre aspas. Aham. E ali eu estava com, na época, eu devia ter uns R$ 300 e mais vale transporte, dava quase 700, 800 reais total. E dali eu fui para o Acari. E ali eu voltei novamente para o mundo. E aí fiquei no mundo durante 28 anos. Você chegou a cantar na igreja esse dia? Não, nem cheguei para a igreja. Você estava no caminho, né? Estava no caminho, entrei no beco e não voltei mais para a igreja. Aí fui para o Acari e fiquei 3 dias lá dentro do Acari cheirando cocaína. E aí, na volta, eu estava voltando para casa no domingo à noite, eu lembrei dos meus vale transporte, na época era vale transporte para papel. Aham. E ali eu vendi pro cobrador e voltamos para Acari. E aí eu voltei para casa na segunda-feira à noite. Que isso, rapaz? E aí a minha vida começou daí para lá sendo destruída. Você falou pra mim que você estava indo pra igreja e você entrou no beco, encontrou com os 2 amigos e aí foi pra Acari. Você já tinha usado droga antes, não? Já comecei a usar droga em 86, 87. Quando eu saí da Marinha, a primeira pessoa que arrumou um emprego para mim foi o pastor Milton. O pastor Milton, para mim, é um pai. Sempre foi um pai para mim. Então, eu trabalhava com ele, numa metalúrgica, e eu sempre bebi cerveja. Aham. Antes de estar na igreja, eu bebia cerveja. Entrei para a igreja, parei de beber. Fui para a Marinha. Da Marinha, eu fui e comecei a tomar minha cerveja, beber com uma cachaça, um quentinho. E aí, um dia, eu fui conhecer uns amigos na casa deles, na favela do Muquiço, ali em Guadalupe. E lá eu tinha um amigo meu que se chamava Fernando, era um soldador, e ele falou para mim, ó, cara, tem um negócio aí, se você experimentar, essa doideira tua passa rapidinho. Eu falei, mesmo, é? E naquela época a cocaína era barata, a cocaína era mais barata do que uma cerveja, hoje é bem mais cara, né? E aí eu fui e falei, pô, pega lá para me experimentar. Ele pegou, botou na nota, eu fui cheirar essa cocaína, soprei. Ele saiu da casa dele, que era um barraco, em frente já tinha uma boca de fumo, ele foi lá, pegou mais, me deu. Dali para lá eu comecei a me viciar. E eu ia na sexta, às vezes, aí depois passei no sábado, passei domingo e foi um ciclo vicioso. E dali para lá eu comecei a me viciar em cocaína. E aí, quando eu voltei para a igreja novamente, casado, eu fiquei um tempo sem cheirar cocaína. Só que aquilo estava dentro de mim ainda, não tinha sido liberto. Foi quando eu saí da igreja novamente, encontrei esses amigos e voltei. E nesse dia eu jurei a mim que eu nunca mais ia voltar para dentro do Evangelho. Eu não queria mais saber de Jesus. E aí fiquei 28 anos cheirando pó. A única coisa que eu nunca experimentei foi o crack. Mas cola, maconha e cocaína e bebida e prostituição. Bebida, você era alcoólatra? Chegava a ser alcoólatra? Tinha época aí que eu acordava de manhã, eu tremia, o copo caía, a cachaça caía fora do copo, de manhã cedo. Chegou a beber álcool, não, né? Bebi álcool. É? Bebi álcool. Não tinha nada para beber, eu bebia álcool puro. A minha vida chegou num ponto que eu me gingava. Me gingava. Porque quando a minha ex-esposa ela morava comigo, ela trabalhava. Mas eu era um vagabundo. Entendeu? E ela botava as coisas dentro de casa e eu só queria comer, mas eu não trabalhava, não fazia nada para ninguém. A minha vida era cheirar cocaína e me vivia assim, cheirando e bebendo. E ela trabalhava, ela sustentava. E ela trabalhava, ela sustentava. E você... E eu só usufruía daquilo que ela comprava. Então, chegou um ponto que meu filho já não morava mais. A minha filha... Eles nasceram nesse momento aí, nesse ambiente. Nasceram nesse ambiente de cheiração, bebida, de brigas. E quantas vezes eu bati na minha esposa?
Eu era um cara violento. É. Eu era um cara violento. Entendeu? Não tenho vergonha de falar. Era violento bem? Ou era Não, violento quando você estava quando eu alterado? alterado, eu era um cara violento. Normalmente você não era? Normalmente não. Mas sempre fui um cara ignorante. Sempre fui um cara ignorante, um cara que não respeitava o casamento. Tanto que eu tive várias mulheres na rua e até larguei a minha ex-esposa num momento, fui morar com uma outra mulher, morei num barraco cheio de rato, para tu ver como é que era a minha vida. Meu Deus do céu, cara. Carnaval saía na sexta-feira, eu voltava na quarta-feira de cinza. O dinheiro que eu ganhava, na época que eu trabalhava, eu não botava nada em casa. Eu era um responsável, né? E eu fico pensando hoje em dia, né? Às vezes até me arrependo de muita coisa, meus filhos passaram por muita coisa, e eu louvo a Deus para os meus filhos nunca ter esse vício. Nem meu filho, nem minha filha, graças a Deus. Seus filhos estão com quantos anos hoje? O meu filho hoje tem 31 anos, é o Johnny, né? Johnny Marinho, e tem a minha filha que tem 28, que é a Stephanie Marinho. Meu filho me deu um neto, tá com 2 anos, minha filha eu tenho uma neta de 7. Entendeu? Mas vou te falar, não foi uma vida conturbada. E aí, durante muito tempo, eu fiquei na vida da droga. Aí, quando ela foi embora de casa, eu lembro como fosse hoje, eu estava no bar bebendo, no bar do amigo lá, do lado, umas 3 casas depois da minha. E aí, meu irmão parou com a Kombi, eu nem sabia, ele parou com a Kombi lá, meu irmão era da Igreja Batista, e ela pegou as coisas dela, né, que tinha poucas coisas, a maioria era minha que eu tive. Eu sempre tive meus vícios, mas nunca gostei de vender nada meu. E ela botou no carro e eu tentei. Ele falou, pô, tu quer ficar nessa vida? Deixa ela ir embora viver a vida dela. Eu falei, tudo bem. Teu irmão apoiava ela, Eu né? apoiava, porque meu irmão estava evangélico e via o sofrimento dela. Aham. E meu irmão tinha passado também por uma certa situação como essa. E aí ela foi embora. Ela foi embora, eu fiquei durante uns 6 ou 7 anos também. Se a minha vida era ruim, ficou pior. Se você fosse na minha casa lá, minha casa caiu de pedaços. A laje caía na cabeça, as paredes estufavam, era sujo. Viu casa de pessoas drogadas? Na minha casa era assim. E minha casa andava cheia, porque as pessoas iam para lá cheirar, beber, se prostituir dentro da minha casa. E eu fiquei nessa vida durante 28 anos. 28 anos, cara. Uma vida, uma outra vida aí dentro, né? E para tu ver, eu voltei para Jesus, eu tinha 48 anos. Hoje eu estou com 58. Entendeu? Vim conhecer Jesus realmente depois de tudo isso que eu passei. A mendigância que você fala, que você ficou igual mendigo, você chegou a morar na rua? Eu não cheguei a morar na rua, mas eu tinha casa, mas às vezes eu dormia dentro do mato. Eu já dormi em mato cheio de cocô, cheio de fezes, entendeu? E mendigar, que eu falo, é mendigar o pão. Tinha dia que eu acordava de manhã, eu já ficava 5 dias sem comer. Eu pesando 45 quilos. Minha vida era beber Você é alto, né? Você tem um Eu metro... tenho 81. Aí, Tenho 81. Era 45 quilos. pele e osso, era pele e osso. E o cabelo grande, e não tomava banho. Então, quando eu falo de mendigar, mendigo era isso, eu era sujo. Eu era sujo. E quando eu passava na rua, todo mundo me conhece lá, eu sou nascido e criado em São João de Meriti, e eu tinha um padrão de vida. Só que depois o padrão foi caindo, aí comecei a mendigar. E aí as pessoas falavam para mim, esse ano tu não passa não, cara. Esse ano você não passa. E eu buscava cocaína para os outros. O pessoal não tinha esperança mais para você. Não. Ninguém, nem a minha própria família, se você quer saber. Tinha até uma prima minha, a Cláudia, né? Ela é de São Paulo. E ela sempre orou por mim. E ela sempre falava para mim, ou você volta para Jesus, ou Jesus vai te levar. Mas eu nunca levei muita fé nessas coisas, né? Eu sempre tive temor ao Senhor, mas eu falava, pô, mas logo eu, tanta gente errada aí vai me levar a mim. E aí eu fiquei nessa vida durante 28 anos e a minha vida era ruim e ficou pior, porque eu comecei a cheirar mais ainda, não trabalhava. E quando eu fazia um biscate, eu fazia com um amigo meu, mineiro. Ele tinha uma oficina. Hoje ele não tem mais nada, ele perdeu tudo por causa de cocaína e droga. Até ontem eu tive com ele lá, ele parou de beber também, só não se converteu. E a gente, às vezes, saía, trabalhava fora, e arrumava muito dinheiro. Eu trabalhei muito tempo em Paracambi.
Em todo lugar que a gente ia, a gente conseguia achar boca de fumo, que hoje no Rio de Janeiro, qualquer lugar tem uma boca de fumo. E eu conheço quase as bocas de fumo do Rio de Janeiro toda. Que quando falava para mim assim, onde está boa? Eu perguntava onde está a cocaína boa. O cara, está em tal morro, assim, eu ia lá buscar. Entendeu? Então, foi uma vida muito sofrida. Essa vida assim que você levava, você lembra assim o que você pensava? Você tinha perspectiva? Você queria sair dali, não tinha força? Ou você nem se importava de sair dali? Não. Você nem parava para pensar nisso? De falar a verdade, eu não pensava nisso, não. Quando as pessoas vinham falar comigo de Jesus, eu falo, não quero saber de Jesus. Eu não quero saber. E eu sempre fui franco. Eu acho que Deus, Davi é segundo o coração de Deus porque ele tinha a franqueza. Eu sempre fui franco com as pessoas e principalmente com Deus. Porque sempre que você lê a Bíblia, você fala que Deus é onisciente e onipresente. Ele sabe de tudo. Então não adianta você mentir. E eu sempre tive isso na minha cabeça. E quando as pessoas me convidavam, eu falava que eu não ia. Ah, vou fazer uma oração na tua casa. Eu falei, não quero. Várias irmãs da igreja, na época, queria fazer, eu já estava separado, já estava na vida mesmo, no chão. Estava no monte de lixo, para te falar a verdade. Mas aí, bom, Deus tem plano na nossa vida, né, cara? Eu jamais esperei voltar para Jesus, jamais. Mas durante uma geração minha, meu irmão ali era da Igreja Batista, pastor Paulo Juventino, um homem de Deus, usado por Deus para fazer uma programação chamada Encontro e Resgate, onde os irmãos da igreja convidam pessoas que têm passado por problemas financeiros, problemas de casamento, problemas de droga, problemas de álcool. E eles alugaram um brisolão em Vila dos Teles para a gente passar sexta, sábado e domingo. E meu irmão já tinha falado comigo isso. E aí, nesse dia, eu fui trabalhar com o mineiro. Foi eu e Magno. O Magno, vocês devem até conhecer ele, que ele é irmão da falecida irmã Gessi. E aí, nós fomos para a favela fazer um telhado, e lá nesse dia eu cheirei R$300 de cocaína. Que isso, cara? R$300 de cocaína. E meu irmão já tinha falado que na sexta-feira eu ia para esse encontro. E aí, eu acabei lá o serviço, era à noite, eu vim embora para casa, vim com 2 cápsulas de cocaína. 2 cápsulas de 10. Entrei para dentro de casa, eu não tinha nada. Eu não tinha escova de dente, eu não tinha pasta, eu não tinha roupa, eu tinha um tênis furado e não tinha toalha. Eu não tinha nada. Meu irmão falou, não, eu vou comprar para você. Aí ele arrumou uma calça preta para mim, arrumou uma camisa. E aí eu entrei para dentro da minha casa e me escondi. Só que a minha casa, ela é no fundo. E Deus é tão perfeito que não adianta, quando tem que ser, vai ser. E o meu irmão chegando lá, ele olhou, me chamou. Só que as minhas portas é virada para frente. É 2 portas. Uma na cozinha e uma na sala, vidro canelado. Geralmente eu fechava tudo quando eu cheirava, porque eu ficava com medo das coisas e ficava escondido dentro de casa. E aí o meu irmão bateu lá, me chamou, falei, não... Aí eu fiquei quietinho, né? Ele falou, eu sei que tu tá aí, eu tô estudando televisão. E tô vendo a claridade da televisão. Eu falei, tá bom. E aí eu saí. Já estava arrumado. Uma calça preta, uma blusa azul, um tênis de rainha na ponta furada. E eu saí com um olhão grandão, né, cara? Tava doidão. Aí ele, pô, vamos embora que eu vou te levar, não sei o quê. Mas pra mim, eu ia com ele. Aí chegou lá, ele parei no carro dele e falou, ó, tu vai, mas lá vai ter um ônibus para levar você. Eu falei, não vou não. Aí o que eu fiz? Eu voltei para dentro de casa, que eu tava 2 cápsulas de cocaína e cheirei mais uma. Aí voltei pro portão de novo. Aí ele, peraí que eu vou lá para uns documentos lá que eu tenho que levar. Enquanto ele foi lá, eu voltei em casa e cheirei a outra. Aí já tava ruim, fiquei pior. Aí encostei no carro dele e o diabo não querendo ir o que eu fosse, né? Passou um amigo, Barriga, tem uns personagens na minha história. Passou um amigo, esse amigo nunca me deu nada. Nesse dia ele andou uns 50 metros assim, voltou, falou, tomei para você, me deu uma cápsula de cocaína. E essa eu botei no bolso. E eu fui diabo é sujo, né, cara? Aí eu fui, entrei no carro do meu irmão e fui, chegando lá, parei, aí ele falou, tem que ir lá assinar. Eu não aguentava nem falar nesse dia, para tu ver. A cocaína, quando ela é muito boa, ela te deixa, não consegue falar. Às vezes tu quer falar e não consegue. E aí, meu irmão falou, não, tu vai, então tudo certo, eu fui. E aí começa a minha transformação nesse dia. Mas
Antes de chegar a essa transformação, eu passei por muitos momentos de livramento de Deus, né? Aham. Eu fui um cara que eu invadia muita favela. Você invadia, assim, Para ir buscar cocaína. pra Para buscar. buscar cocaína. Você nunca Não. serviu tráfico, nada disso? Já trafiquei uma época. É? Trafiquei uma época lá naquela principal, quando você entra, antes de entrar na rua da igreja, Aham. ali tinha uma boca de fumo, que era um cara que era da minha época, o César Maluco, até morreu, mataram ele em frente à casa dele ali. E a gente traficava para ele ali. Aham. Mas a gente traficava sem arma, mas a gente vendia cocaína. Aham. Aí, Mas você só vendia, no caso, né? Você Só não vendia. participava do tráfico, nada disso, não. Não, só vendia. E todas as pessoas que traficavam comigo naquele dia, olha, só ficou vivo um ou dois, o Betinho e o Ricardo. Está vivo até hoje, também não praticam mais nada também, mas também não estão no Evangelho. Uhum. E aí um dia eu fui buscar uma cocaína para esse mineiro na favela do Quitanda. Chegou no Quitanda lá, era um verão danado, eu peguei a bicicleta, minha bermuda jeans, sem camisa, sem chinelo e fui embora. À tardinha. Entrei na favela, que era de bicicleta uns 15 minutos. Entrei nessa favela, e aí quando eu cheguei lá, o cara me enquadrou. Um bandido me enquadrou com a escopeta e falou para mim assim: você é da outra facção de lá, vão te matar. Pô, o coração começou a bater, né, filho? Falei, vou morrer. Mesmo você indo só para consumir, o cara ainda... você Porque não tem uma podia rixa ter- de facção, É. né? Tem uma rixa de facção, e a nossa facção era o Chapadão, mandava lá, e essa facção era do Quitanda, era terceiro comando. É o TCP que falam, né? E você indo lá só para consumir, você Eu não podia sempre entrar fui lá. em qualquer favela, para mim eu era viciado. E aí o cara foi e me enquadrou com a escopeta, falou que ia me matar. Eu tinha pego quatro sacos de cocaína de 10. E aí ele me levou para um local onde matam mesmo. Aí ele me colocou lá e virou a escopeta para mim e falou que ia me matar. E aí quando ele falou que ia me matar, eu só falei assim: Deus, sabe que tu lembra de Deus, né? Falei, Senhor, e aí? E aí na hora saiu um rapaz que eu nunca tinha visto na minha vida, falou, não, ele não. E aí foi um dos grandes livramentos que eu tive na minha vida. Saí dali, mas mesmo assim não tomei vergonha. Da outra vez também eu entrei na favelinha lá perto de casa, tava eu e meu irmão, também para papar uma cocaína. A gente foi no Chapadão. Na volta a gente passa por dentro dessa favela. Viemos de bicicleta. E aí quando a gente veio de lá, veio 2 polícias militares e um civil num Santana, na época era um Santana. E eles enquadraram a gente também, e humilharam, bateram. O cara pulava em cima da gente, queria cocaína. Eu falei, não tem mais nada, mas estava escondido, mas ele não achou. E aí ele falou, então vamos te matar. Aí o polícia civil, que era um polícia, acho que era a polícia civil, que estava roupa normal, paisano. E ele botou a arma na minha testa, e ele puxou o gatilho, a arma não disparou. Meu Deus. A arma não disparou, e ele foi e apontou para o chão e a arma disparou, no meio dos meus 2 joelhos. Ele falou, Deus não quer que tu morra agora. Aí, Você bem. tinha medo de morrer? Cara, eu tinha medo de morrer. Ou era só nessas horas que o negócio apertava? Eu tinha medo de morrer. Quando eu ia na favela, eu ficava com medo de uma facção entrar, ou polícia entrar. E várias vezes aconteceu de eu estar dentro de favela. Porque o mais grave é isso aí, o final da linha, né? Que você tá ali, ou você já não tem mais nada, né? Você não tem mais, só é Deus mesmo, porque você não tem mais chance nenhuma. O cara apontar a arma para sua cabeça e apertar o gatilho... Eu só fechei os olhos. E depois eu escutei um tiro no chão. E deu no meio, eu estava ajoelhado. E ele acertou no meio dos meus joelhos, e aí mandou eu embora e me jogou dentro do valão. Eu saí todo sujo. E nessa época eu ainda era casado. Me jogou dentro do valão todo sujo de merda, aquele valão sujo. E aí eu lembrei que eu tinha minha identidade tinha ficado com ele, eu voltei lá. Ele falou, pô, mas tu é muito abusado. Eu falei, mas eu não posso deixar minha identidade contigo. Ele foi, me deu a identidade, jogou no chão, apanhei. Eu comecei a andar, pensei que ele ia me tirar pelas costas, mas graças a Deus não aconteceu nada. Entendeu? Então eu passei por muito livramento. Eu dentro de uma favela, uma vez, eu sentado dentro da favela, de uma comunidade, e eu lembro que uma voz falou no meu ouvido assim, o que você está fazendo aqui? Hoje eu vejo que é a voz do Espírito Santo, mas naquela época eu não... Você não sabia discernir, né? Estava servindo um príncipe das trevas, mas Deus sempre teve o olhar para mim, que sabia que um dia ia acontecer algo diferente na minha vida.
Eu estava dentro dessa favela sentado, tomando cerveja, já era bem tarde. E essa voz falou no meu ouvido: o que você está fazendo aqui? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu não vi ninguém. Eu falei: pô, será que é comigo? Falou de novo. Aí eu fiquei com medo. Eu levantei e fui embora. Perto da travessia para ir para a rua da igreja, tem uma ponte. Eu atravessei a ponte, quando eu atravessei a ponte, mataram 3 lá onde eu estava. Então são coisas que tu viu, os livramentos de Deus. Deus te tirou dali. Se você tivesse ali, provavelmente você estava no meio deles. Tinha morrido. Entendeu? Então eu sou grato. Mesmo assim você não reconhecia que Deus estava ali? Não. Mesmo assim não reconhecia. Quantos irmãos, tem uma irmã na nossa igreja, a irmã Fátima. Essa irmã, eu tenho muito carinho e amor por ela, porque eu andava sujo e drogado. E eu gostava de beber na porta da minha casa. Tinha uma pedra, eu sentava ali, botava cocaína embaixo e um copo de cachaça, como esse aqui, cheio. E eu ficava cheirando e tomava um pouquinho de cachaça. Quando o culto acabava no sábado, ela passava ali. E toda vez que ela passava ali, às vezes de 15 em 15 dias, ela parava e me abraçava e me beijava. Eu sujo. Às vezes 5 dias, 6 dias sem tomar banho. Imundo. Às vezes ela só me abraçava e me beijava. Uma vez ela falou assim para mim: você está fugindo do propósito de Deus na sua vida, mas o propósito de Deus ele vai se cumprir na sua vida, você querendo ou não. Olha só, né? E ela sempre passava lá. O pastor Milton, eu fiquei 8 anos sem ver o pastor Milton. Mas ele sempre que ele foi para Niterói, e a gente se distanciou, que foi um cara que acompanhou a minha vida toda. E aí, quando ele me viu, ele parava no carro, me abraçava, me beijava, mas nunca chegou para mim e me criticou. Entendeu? São pessoas que eu tenho um amor tremendo. E eu tenho um amor para a Igreja Adventista da Promessa. Porque as orações, ela não traz salvação para a sua vida, mas ela traz livramento. E esse livramento que eu tive na minha vida foi um momento de reflexão. E aí, como eu estava falando, um dia eu cheguei e fui para essa igreja, né? Lá em... Na Batista, lá? Batista. Essa conferência, eram 3 dias, Eram né? 3 dias. Era um encontro e resgate, que eles falavam encontro e resgate. E aí eu fui para esse encontro e resgate, e eu doidão. E sujo. Doidão e sujo. E aí eu entrei, falei: o que eu vou fazer, meu Deus? O que eu vim fazer aqui uma sexta-feira? Eu podia estar lá fora cheirando pó, estou aqui dentro aqui, na sexta-feira. Lembro que a sala é no 2º andar. Aí eu subi a rampa do brisolão, entrei nessa sala e lá eu fiquei. E aí, num momento de abstinência, né? De vontade de cheirar, eu fui na porta para tentar sair. Quando eu cheguei na porta para sair, que eu olhei para o corredor, vários irmãos de joelho orando, intercedendo. Eles tinham intercedido por esse trabalho durante 4 meses de oração e jejum. Eu tentava sair da porta e não conseguia sair da porta. Uma coisa que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, um sobrenatural de Deus, tentar sair e não conseguir. Pessoas caindo endemoniadas dentro da sala. Eu, graças a Deus, eu nunca caí endemoniado. Eu sei que tinha demônio que atuava na minha vida, mas eu nunca tive, assim, uma experiência de ter demônios, manifestar. Possessão, isso, nunca tive. E eu via pessoas sendo endemoniadas e caindo no chão. Eu falei: caramba, isso na sexta. Aí, quando foi entrar a ministração na sexta-feira, isso aí já era 9 e pouco da noite. Ministração, aí mandaram eu fazer pegaram uma argila, mandaram eu fazer um vaso de barro. Eu fiz um vaso de barro lá todo amassado, larguei para lá e deixei para secar. Isso na sexta. No sábado, começa a ministração novamente, era 20 homens de um lado e 20 do outro. Era um colégio no meio corredor, e aí o mais velho era eu, o resto era tudo garoto novo, e eu tinha um de 30 e poucos anos. E aí começa a ministração e as pessoas começam a falar de Jesus, e aí meu coração começa a quebrantar. E aí vem um profeta da casa e começa a falar. Você está falando da Igreja Batista mesmo? Igreja Batista renovada. Renovada, né? Renovada, não é tradicional, não. E aí eles começam a falar em línguas, né? Eu olhava assim, e ele falou a minha vida toda. Eu falei: pô, como é que esse cara sabe da minha vida? Meu irmão deve ter falado alguma coisa, né? Ah, não, já era Deus ministrando na minha vida. Aí passou o sábado, veio o domingo. Aí tem uma pastora chamada Pastora Rosane, da Igreja Batista também. E aí, no domingo, era o encerramento
da programação. E aí eu tô lá atrás na minha sentado, quietinho. Falei, vai acabar hoje, vai dar tudo certo, vou embora para casa. Mas Deus já estava trabalhando no meu coração. E aí essa pastora, ela começa a ministrar, falando sobre servo, falando sobre Jesus Cristo. E aí uma hora ela começa a falar em línguas e ela fala para mim assim, você é atrás. Mais velho, ô mais velho. Você é atrás. Eu olhei para trás, eu não vi ninguém. Ela falou, é você mesmo. Eu falei, eu? Ela, é você. Aí ela entra assim no meio do corredor e fala assim, a partir de hoje, quem toma conta da sua vida é Jesus. Jesus vai mudar a sua vida e mudar a sua história. Aí eu comecei a tremer, né? Meu corpo começou a pegar fogo. Saiu um pastor de trás dela, pastor, esqueci o nome desse pastor agora. Ele sai do meio, atrás dela e vem na minha direção. E quanto mais ele chega perto de mim, mais o meu corpo pega fogo. E ele bota a mão no meu ombro e bota a mão na minha cabeça. Quando ele bota a mão na minha cabeça, que eu caio no chão, é um flashback, né? De tudo aquilo que você fez, de tudo aquilo que você perdeu, das coisas que o diabo levou da sua vida. E eu caí no chão de joelho e falei, pedi perdão ao Senhor. Falei, Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz. E o mais importante, restitui a minha vida, restitui a minha história, muda a minha vida. Eu sei que eu não posso. A única oração que eu fiz, eu sei que eu não consigo, eu não tenho força, mas eu sei que tudo pode. E ele bota a mão na minha cabeça. Quando ele botou a mão na minha cabeça, eu fui batizado com o Espírito Santo. Naquele dia. Naquele dia, Deus me batizou com o Espírito Santo, renovou. Acabou ali, aquilo ali, meus filhos. Eu estava sem ver meus filhos já tinha um bom tempo. Você ficou 28 anos nesse processo aí. Nesse processo. É uma vida bem louca, né? Bem conturbada e bem... Nesse meio tempo aí, você perdeu a esposa. Perdi. Perdeu o contato dos filhos. Perdi o amor dos meus filhos. Perdi a família. A gente fala que eles viram as costas para eles, mas nós viramos as costas para eles. Eles eram crianças nesse momento desse Meu filho já estava um homem. divórcio? Já era grande? Já, meu filho já era grande. Meu filho na época devia ter uns 22, 23 por aí. Meu filho devia ter uns 17. Era nova também. Entendeu? Já formado, né? Já formado. E ela falou, a minha ex-esposa, a Mônica, ela falou que não precisava mais de mim. Nossos filhos já estavam criados. E foi na época da separação. Foi difícil, porque eu pensava que eu fui o primeiro homem dela. Ela começou, ela tinha 15, 16 anos na época. E aí, logo ela engravidou, e foi uma gravidez complicada, porque o pai dela também era um cara que matava, me deu tiro. É mesmo? Pegou no meu primo. E eu fiz muita besteira, muita loucura. Entrei dentro da casa dele, agredi ele lá dentro da casa dele, foi no dia que ele me deu tiro. Fui parar na delegacia. E o delegado falou, por que tu não matou ele dentro da sua casa? Legítima defesa. Porque ele era militar. E aí foi uma coisa de louco, né? E uma vida depois que a gente começou, o pai queria tirar o filho, queria tirar meu filho. Então, mas é herança, é benção. Tudo que ele tentou não conseguiu. Mas foi complicado. Mas... Aí você chega nesse dia aí, que é a conferência lá, né? O Encontro Resgate. O Encontro Resgate lá, e você não só... o Espírito Santo não só trabalha na tua vida para te fazer reconhecer, né? Que a palavra vai dizer que o Espírito traz para a gente arrependimento, né? Isso aí. Traz o arrependimento, e aí não só isso, você ainda sai de lá renovado não, né? Avivado, né? Porque você não era batizado no Espírito Santo antes. Não. Então você é batizado no Espírito Santo, você sai dali avivado, e aí depois desse dia o que acontece? Eu saí de lá e fui para minha casa. Eu morava lá no quintal da família, lá no fundo. E isso agora é a parte mais emocionante da minha vida, né? Eu saí de lá com 48 anos e fui para casa, não tinha trabalho. Ninguém acreditava mais em mim. E eu fui para casa, cheguei em casa. E aí, isso domingo à noite. E aí, segunda-feira, quando eu cheguei, eu acordei em casa, a primeira pessoa que foi na minha casa foi um amigo meu, João. Um dos grandes amigos que eu tenho no mundo. Por que eu falo disso? Porque, geralmente, o cara que anda no seu ciclo vicioso de cocaína, ele não paga uma comida para você. Ele paga uma bebida ou ele paga uma droga. E eu estava passando a necessidade, foi o único cara que chegou para mim e me levou no mercado para fazer uma compra. Então, aquilo ficou na minha mente.
E ele foi na minha cara, pô, cara, um xarompó, não sei o que. Eu falei, eu não quero mais. Mas por que tu não quer mais? Agora eu sou de Jesus. E aí ele perguntou por quê. Eu falei, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Aí ele foi embora. E logo em seguida veio o mineiro. E me chamou para xará também. Eu falei, não quero mais. Cristo agora vive na O minha inimigo vida. ainda tentou Ele investir. tentou investir, e investiu muito. Também foi embora. E aí eu fiquei na minha casa. E aí eu falei assim para mim, eu quero conhecer quem é Cristo. Eu nunca li uma Bíblia, para tu ver. Eu fiquei vários anos na igreja e não lia a Bíblia. Eu não sabia orar. Eu não sabia nada de Jesus. Eu era um mero participante de igreja. Seguia um protocolo dentro da igreja, né? Certo. E aí, nessa igreja batista, eu aprendi muito lá. Eles têm eles chamam o primeiro módulo, vai até o 7º módulo. E aí eu fui estudar lá. Entrei no primeiro módulo, eu fiz até o 6º módulo lá. Depois eu saí, fui para a Auschwitz e não deu para me terminar. E lá eu comecei a perguntar o interesse em conhecer Jesus Cristo. E tem um pastor lá chamado Pastor Anderson, um cara que me ensinou muito. E aí eu falei para ele, pastor, eu não sei orar. Aí ele falou para mim, pô, tu não sabe orar? Eu falei, não. Como é que eu vou orar para uma pessoa que eu nunca vi? Eu não sei, não conheço. Aí ele falou para mim assim, cara, a gente estava no corredor comprido, tinha umas árvores. E aí ele falou, tá vendo aquele vento batendo ali? Ó? É Jesus, é Deus. Tá vendo a lua? É Deus. Quando você fechar os seus olhos, você começa adorando Ele. De honra, de glória, de louvor, de adoração. E aí você começa a conversar e você vai sentir, como as árvores estão sentindo o vento, você vai sentir a presença de Deus. Isso é um exercício. Hoje você vai orar 5 minutos. Amanhã você vai orar 10. E vai orar meia hora. E vai ter uma hora que você vai orar e você não vai perceber, você vai ficar um tempo orando. E quando você der por cento, está 2, 3 horas orando. Tá bom. Eu fui para minha casa e aí eu comecei a orar, eu comecei a buscar realmente a face do Senhor e procurar saber quem realmente, o que o Senhor queria na minha vida. Porque eu me questionava muito. Falei, pô, eu sou um viciado, sou um viciado. Esse questionamento você não tinha antes? Não. Sobre nada disso, sobre o plano de Deus, sobre o propósito de Deus, sobre o que Deus queria fazer na tua vida, mesmo com a Cláudia lá orando por você, falando contigo. Mesmo orando. Eu não me questionava, não. Para mim, a vida é igual Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Só que depois que Deus entra na nossa vida, é diferente. A nossa vida, você começa a enxergar o mundo de outra maneira. Eu não tinha perspectiva de vida. E aí eu fui para casa, eu ia para a igreja todo dia. Deus foi tão bom comigo que ele fez uma campanha de 20 dias de oração. E esses 21 dias eu não falei, não vou faltar um dia. E eu fui 21 dias, podia cair tempestade. Tinha um dia que eu cheguei lá, estava todo molhado. Mas eu estava na igreja. E aí eu ia para casa, tem um corredor na minha casa lá, eu ajoelhava ali e às vezes eu só chorava. Eu ficava 2 horas, 3 horas chorando naquele corredor, arriado. Às vezes eu lembro que eu ajoelhei lá umas 7h30 da manhã, eu levantei, era 4 horas da tarde. E eu falo mais para Deus, Deus, aí o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho trabalho, eu não tenho uma profissão. E eu aclamava a Deus e eu... Sozinho, né? Sozinho. Eu fiquei durante 7 anos morando sozinho. E aí, um dia eu levantei, eu não tinha nada para comer na minha casa. Só tinha geladeira e água. E eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E aí minha tia começou a prover o meu alimento. Minha tia Nadege começou a prover o meu alimento. Sou muito grato a ela por tudo, a oração também. Mana 10, um abraço pra senhora. Senhora heroína, hein? Ó, um beijão pra senhora, viu? Não vi a senhora esses dias, mas eu admiro a senhora, viu? Beijão. Agora mais ainda, hein? Sabendo aí que a senhora, Deus tocando no seu coração aí. Ela começou a prover os alimentos, né? E aí Deus começou a fazer o sobrenatural. Pessoas que me deviam começaram a me pagar. Eu nem sabia. Você nem sabia que estava te devendo? Não, nem sabia. Começaram a me pagar. E aí meu primo foi o cara que abriu a primeira porta para mim, foi o meu primo César, que é filho da minha tia Ana 10. Ele abriu a porta para mim, eu fui trabalhar na obra. E nessa obra eu fiquei durante quase um ano. Mas eu questionava Deus. Eu falei, Senhor, eu estou com 48 anos, eu não posso ficar dentro desse buraco, sujo, cavando. Fui cavar 12 sapatas. E aí, eu nunca tive celular. Aí comecei a trabalhar, comprei um celular do chinês, e aí
Um dia eu estava dentro do buraco. Minto, eu estava no meu portão, tinha acabado de vir da obra. Aí foi muito triste. Estava triste, não sei por que eu estava triste. E Deus já tinha me tirado do lixo e eu estava triste. E aí eu fui pro portão. E aí quando eu estou no portão, assim, tinha acabado de tomar banho e fui pro portão, que eu sempre gostava de ficar tarde. E aí o telefone tocou. Meu telefone tocou, eu fui atender. Aí Deus como Deus, ele faz as coisas que ele quer, não é o que eu quero. Ele poderia ter usado várias pessoas do meu lado para falar comigo, mas ele usou minha prima, Cláudia. Lá de São Paulo, ela me ligou, ela falou para mim assim, tá triste por quê? Deus te tirou daquela vida para te exaltar. Ele vai te exaltar. E aí passou o tempo, continuei trabalhando na obra, e aí eu encontrei o pastor Milton. Depois de longos anos. Encontrei com ele falou para mim assim, voltou para Jesus, né? Eu falei, voltei. Aí eu nunca mais esqueço o que ele falou para mim. Ele falou, cara, a distância entre o ser humano e Deus é o levantar de mãos. Quando você levanta a mão para o Senhor com sinceridade, Deus ele vai atender a tua vida. Vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. Não deixe, ele ainda falou assim para mim, não deixe que as pessoas se aproveitem do seu testemunho. Eu falei para ele assim, o meu testemunho é para a honra e glória do Senhor. Nada mais do que isso. Eu não sou nada. Deus é tudo na minha vida. Tá legal. Aí ele falou para mim, vou arrumar um trabalho para você. Aí passou e me deu um currículo. Eu dei um currículo a ele, ele estava trabalhando no Orgalente. E aí ele deu um currículo, o Milton é meio esquecido. Aí perdeu o meu currículo, falou para mim, vá lá no meu trabalho, lá no trabalho que leva o currículo. Eu fui. Chegou lá, entreguei o currículo, passei em tudo, só que meu SPC estava sujo demais, meu. E a empresa, começa a natural aí, e a empresa não aceita quem tem nome sujo. Uhum. E aí, tudo bem, entrei, e aí eu fui conversar com esse pastor Paulo. Você conseguiu a vaga lá? Consegui? Escuta, aí fui conversar com o pastor Paulo, eu falei, pastor, se meu nome está sujo, e se tiver sujo, eles não aceitam. Aí ele falou, estou acreditando em anjo. Eu falei, eu acredito, anjos existem, então tem anjos que esconde, tem anjo para isso, tem anjo para aquilo, e Deus dá ordem a eles. Vai que vai dar tudo certo. Eu fui, cheguei lá, eles puxaram meu nada conta, não constou nada. Coisa incrível. Ué? Não constou, né, meu SPC. Passei em tudo, aí tudo bem, entrei na empresa, comecei a trabalhar. Mas depois que eu fui puxar de tá sujo o nome. Mas é só para mim entrar mesmo. Eu entrei e fiquei 10 anos lá nessa empresa, Orgalente. E lá eu conheci a Stephanie Cristine, e eu trabalhava na manutenção, né? E sempre eu sempre entrei, eu fui um cara perseguido na empresa. O diabo me perseguiu dentro da empresa. Meu gerente queria me mandar embora, o patrão queria me mandar embora, e uma diretora da empresa queria me mandar embora. A diretora queria mandar porque eu cantava louvor, passava para lá para cá cantando louvor, ela falou que era muito feliz, aí não podia cantar louvor lá. É mole? Mandaram ela embora, o Gelson foi mandado embora, depois virou um grande amigo meu, até hoje é meu amigo. E aí eu entrava para lá e eu falava para esse pastor, né? Eu falei, pô, cara, o cara me persegue pra caramba. Ele falou, esse que é bom, ora por ele. E eu ia para trás no cantinho que eu trabalhava e eu tinha um momento de oração lá, de manhã. E aí, no momento eu trabalhava na manutenção, aí teve uma briga entre o Michele e o gerente do AR, e ele falou, quero ele lá embaixo, no AR, que era onde bota a parte verde, o tratamento na lente. Fui trabalhar lá embaixo e conheci a Stephanie e conheci o pessoal lá, as garotas, o pessoal todinho, e eles me achavam metido, que eu não gostava muito de falar. Logo assim que eu entrei para o evangelho, eu era meio fechado, né? Eu falava, não, eu vou ficar na minha, que é melhor ficar na minha. E aí um dia eu passando perto da Samira, ela falou assim, pô, você é igualzinho meu pai, meu falecido pai. Eu falei, mesmo é? Eu falei, eu estava divorciado. Ela falou, minto, eu estava para divorciar. Ela falou, pô, minha mãe, ela tá viúva. Eu falei, tá mesmo? Tá. Eu vou conhecer a tua mãe. Mas ela ficou enrolando, aí e ela falou, não vou querer que tu namore a minha mãe, não, que a minha mãe, eu tenho ciúme da minha mãe. Aí a Stephanie passou na hora e falou, minha mãe tá solteira, minha mãe é divorciada. Eu falei, minha mãe é. E aí foi na hora que eu fui conhecer a mãe dela. Eu falei, como é que eu posso conhecer sua mãe? Vai lá no louvorzão, lá na igreja, lá em Austin. Mas eu nunca imaginaria que ela era da Adventista da Promessa. Ah, é? Aí ela foi e falou, falei, qual é a igreja? Muita gente na Orgalente era da Promessa, não era? O
Michel, que é daqui de Caxias, né? O José. Tem uma galera lá que era daqui. Eu tava achando que a Orgalhense tava virando... Não, tem muito cristão lá. Muito cristão. Muito cristão. E aí eu fui... Aí você foi no louvorzão. Fui no louvorzão, mas antes de ir no louvorzão, estava em casa deitado, esqueci, eu entrei de férias. E aí o presbítero Edmilson, que é pai do Edivânio lá de Alves, sabe quem é? Sei quem é. O presbítero Edmilson foi lá em casa, nunca foi na minha casa. Foi lá nesse dia me chamar. Pô, tu não vai, não? Eu falei, onde? Louvorzão. Aí fui pro louvorzão, cheguei lá, conhecia já todo mundo, né, de Alves. Fui criado dentro da Adventista, conheci o Marcão, conheci o Júlio César, que é o tocador, Márcio, Floriano, a galera de Alves lá. E aí eu fui, conheci a mãe dela. E aí quando eu saí de lá, que a gente viemos começando pelo meio do caminho para pegar onde, eu falei para ela, pô, aí eu falei pro Edmilson, ela vai ser minha esposa. E aí começou. Mas antes disso, antes de eu falar da minha esposa, né? Quando eu voltei para Jesus, a primeira coisa que veio no meu coração é voltar ao meu casamento. Restituição, né? E aí, meu irmão liberou uma palavra e falou assim, cara, a restituição de Deus, ela pode ser a mesma coisa, mas ela pode ser algo diferente e melhor para a sua vida. E aí eu fiquei com aquilo na minha mente. E aí eu fui na minha esposa Mônica, falei, pedi perdão a ela, pedi perdão. É porque você tinha magoado muito ela, Tinha. né? Não só com a droga, mas também as traições e outras coisas. Palavras, gestos. Foi uma coisa muito, assim... No casamento, 100%, 90% era eu de errado. 10% ela. Boa mãe, entendeu? Boa filha. Trabalhadora. Trabalhadora, não tenho que reclamar dela como mãe, como... Ela tinha defeito. Como todo mundo tem, né? Os 10%. Mas foi boa mãe, foi boa filha, é boa avó, entendeu? E fui lá pedir perdão, escuta essa, fui pedir perdão, aí chegou lá na casa dela, ela... Entrei, já tinha bastante tempo que a gente não se falava, fui lá pedir perdão, ela foi que me perdoou, falei, dá pra gente voltar? Ela falou, vou pensar. Tá bom. Aqui sempre fui um cara de oração. Eu voltei para casa e comecei a orar. Eu fiquei orando aí durante uns 6 meses, mais ou menos. E sei lá. Aí até um dia que eu cheguei do trabalho, 7 horas da noite. O Espírito Santo falou assim para mim, vai lá hoje intima. Eu fui. Cheguei lá e falei, ela falou, não dá para voltar mais não. Eu magoada. E explicou a situação dela, eu não entendi. Virei minhas costas e fui embora para casa. Fui ver minha vida. Foi aí que eu conheci a Vanete, lá em Alves. E a gente... Ela também vinha de um casamento frustrado, de várias relações frustradas, né? Também estava desviada do Evangelho. E foi uma coisa bacana que Deus fez na nossa vida, porque Ele me colocou num lar que eu já conhecia pessoas. Eu já conheci o Júlio César, já conheci o falecido Wilson, né, que é diácono Wilson, é falecido. E aí eu falei, pô, será que é isso mesmo que Deus quer para a minha vida? E eu já estava 7 anos só. Aprendi a cozinhar, não sabia fazer nada. Aprendi a fazer um arroz, aprendi a fazer o feijão. Hoje eu não morro de fome. Eu sei fazer algumas coisas. Não gosto de fazer, não gosto de cozinha. E aí eu falei, eu vou orar ao Senhor para ver se é isso mesmo. Comecei a orar ao Senhor, e isso aí foi passando o tempo. E ela sempre me chamando, vem para cá, aluga uma casa aqui. Eu falei, vou alugar uma casa aí perto, que aí você cuida de mim, que eu não tenho mulher, não tem ninguém para cuidar de mim. Eu fui para alugar a casa, chegou lá, já estava tudo certo para alugar a casa. Aí eu vim para casa. Aí vim para casa, passei um tempo, aí ela me ligou. Falou, ó, tem uma proposta para te fazer aí. Aí eu falei, qual é a proposta? Ó, é o seguinte, a Stephanie ainda morava com ela. A Stephanie e o filho mais novo. Tu vem morar aqui, minha irmã vai botar R$200 a mais no aluguel. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, pô, mas se eu for morar aí, eu vou estar... Não estou certo com Deus. E durante muito tempo isso me incomodou. E aí eu fui, passou um tempo, orei, fui para lá. Aí comecei a morar com ela, fiz uma reunião lá com a família, pá. E aí começamos a nossa vida. Ela divorciada, eu estava com divórcio ainda para sair. E eu falava, Senhor... E aí um momento na minha vida que eu achei que eu estava me enfraquecendo, que eu não queria mais evangelizar e nem falar de Jesus, porque eu achava que eu estava em pecado e realmente estava, né? E até que veio uma amiga minha, Janete, e ela falou para mim assim, Deus não quer isso não, Deus quer que você continue falando dele, porque Ele sabe que você vai se consertar. E aquilo ficou no meu coração e eu comecei a batalhar, aí o divórcio saiu, eu casei, né? Vamos fazer 3 anos de casado.
Nós já estamos 9. Eu vivi bastante tempo com ela não participava nada da igreja, de ceia, de cantar, de nada. Eu acho que as pessoas até chamavam, né? Não precisava nem de disciplina, né? Você mesmo já Eu sabia. me disciplinei, porque eu falava para ela, a gente não tá legal, e a gente sempre ora, mas Deus sabe que você vai se consertar, mas eu não quero. Eu quero fazer as coisas certas com Deus. E até um dia que saiu meu divórcio em setembro e eu casei em novembro. E aí a nossa vida começou a fluir. E o mais importante é que a gente não tinha nada. As coisas da minha esposa, ela tinha umas coisas seminovas. E aí nós começamos a ter sonho, né? Uhum. E aí a gente morava numa casa alugada, ela tinha uma casa um pouco mais distante de Alves. Eu falei, vamos vender essa casa e vamos comprar um apartamento. Tá bom, eu falei, aí tinha um sonho de carro também, tudo junto. Aí fomos sonho do apartamento, sonho do carro. Aí entrei vendeu a casa dela, juntamos um dinheiro, entramos no apartamento, compramos o apartamento. E aí era um ano para entregar o apartamento, estava sendo feito. E o carro eu entrei no consórcio. Como eu não tinha carteira, um cara velhão não tinha carteira. Eu falei, vou tirar minha carteira, quando sair o carro no consórcio eu vou e... Tá bom. Tirei minha carteira em junho, e aí passou junho, quando foi no outro ano, no julho, eu fui sorteado na terça-feira, me entregaram a chave do apartamento, e na quinta-feira eu fui sorteado no carro. E foi uma benção assim dupla. Não, peraí. Um ano depois, você foi sorteado 2 vezes. 2 vezes, no apartamento e no carro. Eu fui sorteado na terça, no apartamento, pegamos a nossa chave, e a gente sempre questionava, quando sair isso aí, como é que a gente vai pagar? Eu falei, Deus proverá. Ela fala, Deus vai mover, cara, Deus vai mover. A minha mulher tem Tem fé. Tem fé e é até demais. Ela tem uma coisa que eu aprendi com ela. Ela tem humildade, né? Ela é humilde. E humildade para mim é dom. Não é todo mundo que é humilde, não. Ela tem isso de bom. Se ela comprar uma sandália hoje, tua esposa chegar lá em casa e querer botar a sandália, ela nunca botou. Ela vai botar a sandália e deixar a pessoa usar. E aí nós fomos sorteados. Peguei a chave na terça e na quarta-feira na quinta-feira eu peguei a chave peguei a carta para comprar o carro. E aí começamos a construir a nossa vida, né? Comprar uma televisão nova, cama nova, geladeira Vida nova, né? tudo novo. E Deus começou a prover, né? Deus honrou. Deus honrou. Ela era humilhada, ninguém chamava ela para lugar nenhum. E Deus falava para mim e para ela, eu que vou exaltar vocês, não é pessoas. Hoje nós somos chamados para tudo quanto é festa e às vezes a gente nem quer ir. Entendeu? Então, para tu ver como é que Deus é bom, né? E aí começamos a escrever a nossa história, né? A Stephanie casou, aí ficamos com o Felipe, aí nós mudamos para Pavuna. Apartamento muito bom, condomínio fechado. Eu nunca esperava isso, é o que Deus fez na minha vida. Um cara que era mendigo. E eu falo sempre para as pessoas no meu testemunho, Deus me tirou do monturo, um monte de lixo, me transformou para os príncipes. E hoje nós temos um apartamento, hoje está no valor de 180 mil, entendeu? Então, tudo é para a honra e glória do Senhor. Eu sempre falo para as pessoas, Deus pode me tirar tudo. Eu não tinha nada, mas não me tira da sua presença. É o que a gente sempre fala por aí, né? É verdade que nós não podemos desistir das pessoas. É isso aí. Né? Por mais que alguém passasse por você e falasse, poxa, esse cara aqui já era. Com 45 quilos. 45 quilos, cara. Às vezes eu falo... Sujo, fedendo. Cabeludo, né? Cabeludo. E aí a gente desiste fácil das pessoas. Mas a gente esquece que o Senhor não desiste da gente. Não. Ele não desistiu de mim, né? Eu fiquei 28 anos aí, cheirando cocaína aí, droga, maconha, cola. Cara, eu pintei, entendeu? Mas Deus, ele nunca desistiu de mim. E aí eu louvo a Deus. Hoje tu tá aí gordinho. Tô gordinho. Fortinho. E aí hoje nós temos a nossa vida, né? A gente... Já é vovô? Eu sou vovô, ela também é vovó. O filho... a gente esperava que a Stephanie daria, né, o neto primeiro, mas que eu for o mais novo. E justamente o que a gente falava, isso não vai tão cedo. E foi morar com uma garota aqui em Caxias, aqui em Saracuruna. E tem uma netinha bonita, linda também, que é minha neta, né? Tem 4 anos, Antonella, 4 meses, Antonella. E, cara, tudo que aconteceu na minha vida, eu adoro o Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. O que você diria para quem está vivendo essa vida? Quanto tempo você está limpo, sem usar droga, sem... Eu tô 12 anos. 12 anos. Você nunca sentiu desejo de voltar, nada? Nunca senti desejo de voltar. Você parou de uma vez? Parei de uma vez. Não precisei de clínica.
Só precisei de Jesus, né? Eu creio que tem pessoas que Jesus vem e faz uma obra por completo Aham. instantaneamente, né? Tem pessoas que precisam de processo, Aham. entendeu? Mas eu sempre falo para as pessoas, sem Jesus não dá. Você era um usuário muito ativo, né? Chorar todo dia. Então. E aí, de repente, parar assim do nada. Aí do nada. Você chegou a ter alguma abstinência, alguma crise, alguma coisa, não? Não digo para voltar, mas eu digo assim... Abstinência não, mas já senti um pouco de ansiedade. Uhum. Ansiedade no começo, eu senti ansiedade e já achei cocaína no chão. Eu fui trabalhar depois que eu saí do meu primo, esqueci de contar esse pequeno detalhe. Não trabalhei com meu primo na época, fui trabalhar com o Luizinho, um rapaz lá também que é usuário. E aí quando eu dei em mim, eu estava dentro da favela da Cari com eles. Eles pano cocaína, cheirando do meu lado. E eu falei para ele, não trabalho mais com você. Eu saí. Mas o diabo fez muita cilada para mim voltar realmente. Porque as pessoas apostavam, né? Aham. Isso, um mês, isso, uma semana, tá voltando. Não tem mudança que faça as pessoas como é que é? Acreditarem em você. Mas Na eu fui verdade, é o humilhado. tempo que vai fazer isso. Mesmo dentro do evangelho, eu fui humilhado, tá? O diabo tentou me humilhar, né? Porque eu vim da igreja, e aí eu vim com a Bíblia embaixo do braço, passei no botequim, em frente ao botequim, geralmente, que eu parava para cheirar cocaína e beber. E o dono do bar, ele é espírita. E ele parou na minha frente, começou a rir, e falou assim, cansou de cheirar pó aqui dentro do meu bar, rapaz, isso não vai durar muito, não. Daqui a pouco tu tá voltando, tu tá aqui de novo. Cara, no meu pensamento eu não falei nada, eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Foi a única coisa que eu falei. Eu nunca questionei a soberania de Deus sobre a minha vida, que eu sabia que Ele tinha realmente me curado, né? Da droga, da prostituição. Pô, eu me prostituía, entendeu? Então, Deus, quando ele me transformou, Ele me transformou realmente. Uhum. Ele fez algo para mim que eu sempre tive vontade de acontecer, ser batizado com o Espírito Santo, e nunca tive. É Ele, é a vontade dEle, não é a minha vontade. Uhum. Então, no momento que eu menos esperava, no momento que eu estava mais frágil, foi na hora que Ele me batizou com o Espírito Santo e me deu um grande fortalecimento, entendeu? E Ele me fortaleceu de uma tal maneira que eu estava uma vez dentro de casa orando, e eu sempre orei a Deus, eu sempre gosto de convocar Deus, falar com Deus, e saber o porquê. E aí, uma época eu estava orando, e eu falei, mas por que eu, Senhor? Porque eu sou um profeta. Porque Deus começou a me dar revelações. E aí um dia eu me questionei e eu falei, pô, mas por que eu? E eu fui no congresso em São Paulo. Chegando nesse congresso em São Paulo, eu orei uma semana, orei um mês, calado, só para Deus. Eu falei, ficar no meu pensamento, porque se o diabo escutar, ele vai mandar alguém vir falar comigo. Eu sempre tive isso comigo. Quando eu quero algo que Deus me responda, eu oro para mim. Eu não abro a minha boca, não. Eu fico quietinho e oro no meu pensamento. E eu fui para São Paulo para esse congresso que falava sobre servo. E aí, teve uma hora que o pastor Nivaldo falou assim, Deus está falando aqui que quem quer dons espirituais. Eu sei que tem muita gente aqui que tem dons espirituais. A Deus quer dar mais. Pastor Rivaldo foi lá em Vila Maria? Vila Maria. E aí um homem de Deus, né? Homem de Deus. E aí ele falou para mim, ele começou a falar, ministrar, muita gente foi lá na frente, eu não fui. Eu fiquei lá atrás, de mão dada com que era falando sobre servo. Eu servia ele, ele me servia. Uhum. E era o Manel, o irmão do Floriano. Uhum. E aí nesse dia eu não fui, me constrangi, né? E aí, de mão dada, de olhos fechados, a oração lá, pessoas falando em língua, profetizando, não sei o quê, aquilo tudo, poder de Deus caindo dentro da igreja, pegou fogo. E aí foi na hora que o Espírito Santo falou para mim, abre os seus olhos. Eu abri os olhos e eu comecei a ver visões. Deus me deu o dom de visão. Eu nunca pensei de acontecer algo na minha vida, eu sempre ouvi falar, as pessoas, né? E aí Deus fala assim para mim, vai lá e profetiza para a igreja. Aí eu não fui. Fiquei quietinho. Você lembra o que você viu, não? Cara, eu vi tanta coisa. Eu vi anjos dentro da igreja, entendeu? Eu vi pessoas que iam ser curadas dentro da igreja. Então são coisas que o Espírito Santo vem te mostrando. Né? Eu nunca tinha visto algo parecido. Tanto que eu sempre tive um pouco de receio em certo tipo de coisa. Que eu conheço amigos meus que têm dons espirituais de ver espírito maligno, ver esse tipo de coisa. E eu nunca gostei disso.
E eu fiquei constrangido, não fui, não. Aí fiquei na minha lá atrás. Acabou o culto, subi, deitei na cama dentro do alojamento. E aí, quando eu olhei assim para a porta, veio o Arthur, que é irmão do pastor Wallace, que agora está em Realengo, né? Ele entra lá e começa a falar em línguas e fala para mim assim: você não queria saber quem você era no reino? Deus te deu como profeta. Deus usou ele para te chamar a atenção. Me chamou a atenção e falou: a partir de hoje, se você não abrir a boca para aquilo que eu quero, quem vai pagar é você. Entendeu? Então, agora, quando Deus me dá algo, eu abro a boca e falo. Porque a gente é cobrado. A gente é cobrado. Mas eu me questionei muito. Porque... E Deus falou para mim: Paulo era assassino. Uma vez que eu estava orando. Paulo era assassino. Eu transformei ele num dos grandes missionários. Entendeu? Então, coisas que você vai vendo. Mas a gente passa por momentos das próprias pessoas te condenar. Entendeu? Mas hoje eu não ligo mais isso, não. O que você diria para quem está vivendo essa vida aí, que está querendo sair dessa... se livrar, né? Da droga, da prostituição, né? De tudo isso que você viveu, do alcoolismo também. Eu diria o seguinte: o caminho é Cristo, né? A palavra de Deus diz que eis estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e serei contigo. Esse foi o principal. E crer que Ele pode todas as coisas, mas tem que ter a vontade de querer sair. Deus, Ele não age na tua vida, Ele não arromba teu coração. Entendeu? Então, é o que eu digo para as pessoas: tem solução. Eu cheirei 28 anos, estou aí para dar testemunho e falar que Deus está agindo até hoje na vida das pessoas. É só a pessoa querer. Tá certo. Mano, muito bom. Muito bom conversar contigo. E aí, irmão? Olha aí, ó. Eu acho que vale você compartilhar esse vídeo aí com quem está precisando, né? Um ponto importante aqui para a gente poder salientar é que nós não podemos desistir das pessoas. Nós precisamos insistir. Quantas Cláudias nós não temos que ter por aí orando por pessoas que estão precisando sair de uma vida que elas nem imaginam que está tão ruim. Nem pensam em sair de lá. Ou estão tão mergulhadas num poço, né? Às vezes estão cavando para se aprofundar mais, ao invés de tentar sair do buraco onde se meteram. E nós precisamos ser essa luz, esse apoio que as pessoas têm. Referência. Se você observar, eu te convido até, se você quiser assistir de novo, para você ver quantos nomes ele não vai citando aqui, quantas pessoas, a irmã que saía da igreja, passava lá, via ele, dava um abraço nele. Fátima. Né, irmã Fátima. Olha aí. Olha quantas pessoas Deus usou para poder alcançar ele, para poder tocar nele. Mesmo assim, ele não se tocava de onde ele estava. E graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, ele teve um encontro com Cristo, um encontro de verdade, mesmo depois de 17 anos congregando numa igreja, ele, 28 anos depois, ele ter um encontro verdadeiro com Jesus, esse encontro ser transformador, libertador, né? E com isso ele conseguir se livrar de tudo aquilo que estava atrapalhando a sua vida, conseguiu restabelecer aí uma família, né? Conseguiu fazer parte da igreja, da casa do Senhor e também servir ao Senhor, contando o seu testemunho, né? Irmãos, isso é fantástico. Não vai fazer sentido a gente passar esse tempo aqui e você deixar isso passar despercebido. Você não ser impactado, não é pelo testemunho em si, mas pelo poder que há no Senhor, né? E o poder transformador que o Senhor atua e pode atuar na vida do ser humano. Quantas pessoas você não passa no seu dia aí que estão precisando de um encontro de verdade com Jesus? Pensa nisso, irmão. É importantíssimo que você compartilhe, que você aprenda com essa história e que você viva a sua experiência. Eu sempre falo aqui, quando eu vou perguntar, né, pessoas que nasceram na igreja, pessoas que cresceram na igreja, quando que teve o seu encontro verdadeiro com Cristo? É importante que você tenha um encontro verdadeiro. Jovem, você precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo. Porque enquanto você continua ali vivendo, indo na igreja, voltando para casa, mesmo cantando, mesmo talvez até pregando, se você não tiver um encontro verdadeiro com Cristo, você não, eu ouso dizer que você não está firme o suficiente, porque você não experimentou ainda profundamente das ações do Espírito Santo, do poder de Deus. Olha que maravilha, irmão, maravilha. Meus irmãos da Batista,
Fiquem tristes comigo, não. Eu amo vocês. Cada um tem o seu jeito, a sua estratégia, a sua maneira de cultuar ao Senhor. E eu agradeço a Deus e glorifico a Deus. Não é vergonha, a gente não tem limitação aqui, não podemos deixar de falar de uma Assembleia de Deus, de uma Batista. Nós não podemos deixar de falar que Deus tem usado a sua igreja para fazer mudança na vida do ser humano, para alcançar vidas. E nós estamos para esse serviço, para servir ao Senhor e glorificar ao Senhor. Seja batista, seja metodista, seja wesleyana, seja Assembleia de Deus, seja presbiteriano, nós precisamos aprender a servir o propósito do Senhor pelo qual Ele chamou a gente. Nós fomos tirados das trevas, trazidos para a luz, mas não é para ficarmos escondidos. Jesus mesmo vai falar de que adianta uma luz debaixo da mesa. É melhor a gente colocar essa luz para poder iluminar o caminho de outras pessoas, elas possam enxergar por onde andam, elas possam enxergar as coisas. Irmão, olha que fantástico. Que Deus possa abençoar cada dia mais a sua igreja, que possamos ter outros testemunhos como esse, para podermos compartilhar, podermos aprender e ver que o Senhor, que ainda é o mesmo, Ele continua transformando corações, transformando vidas, resgatando pessoas. Isso é importantíssimo, irmão. E a igreja do Senhor está aí para isso, para orar, para investir na vida das pessoas, para investir na transformação. É isso aí, irmão. Por que você não serve lá na tua igreja, né? Nós temos algumas pessoas que têm um chamado social, né? E que muitas das vezes têm bastante contato com essas pessoas que estão entregues às drogas, entregues. Às vezes a pessoa nem tem um vício, mas ela não consegue viver num relacionamento com a família. E aí ela mora na rua. Ela mora na rua, fica jogada na rua, dependendo de uma ajuda, de uma assistência. Nós temos a irmã Luciene, né? Temos a irmã Leda, temos tantos irmãos aí que gostam do serviço social para ajudar. Irmão, vamos apoiar também, isso é importante, porque essas vidas são vidas que o Senhor Jesus morreu por elas, ama elas, né? E quer sim ver a transformação na vida delas. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Sexta-feira que vem, às 19 horas, estaremos juntos. Compartilha, curta aqui. Você que não se inscreveu, se inscreva no canal. Segue a gente lá também no TikTok. Alguns cortes vão estar sendo lançados lá, já estão sendo lançados lá no TikTok, né? E a nossa esperança, o nosso desejo é que essa mensagem, essas histórias, cada vez mais alcance mais pessoas que precisam ter um encontro com Cristo. Um abraço a todos, meu nome é Jefferson Pedro e nos encontramos sexta-feira que vem. Valeu! Fala pessoal, a Convenção Rio de Janeiro, em parceria com a Junta de Missões, está convidando você para o dia 6 de agosto, às 9 horas da manhã, ali na igreja em Piedade, você, liderança, poder participar desse dia especial de treinamento. É um momento de treinamento, de capacitação para o seu crescimento ministerial, pessoal, para que você contribua mais com a igreja local, com a sua igreja local. Pastor, traga seu corpo ministerial. Você tem esse chamado aí para fortalecer a tua igreja local, para poder viver ali uma grande experiência, um grande aprendizado. Vai ser no dia 6 de agosto, às 9 horas da manhã, na Igreja Adventista da Promessa, em Piedade. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e nos vemos lá. Valeu! A paz de Cristo, queridos. Aqui quem fala é o Pastor Júnior, líder do Ministério de Intercessão Regional. Estou passando por aqui para fazer um convite. Antes de fazer esse convite, eu quero fazer uma comparação ao texto de Atos 2, versículo 1, que diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É exatamente isso que eu quero convidar você. Dia 3 de setembro está chegando aí, nós temos a Vigília Regional. Será ali no Colégio Valfredo, bem pertinho da igreja em Ausch, e vai começar a partir das 22 horas até as 6 da manhã. Quero convidar você a montar a sua caravana, a se consagrar, a buscar ao Senhor por esse período de avivamento que estamos buscando, para que o Senhor nos surpreenda, se faça presente, vidas sejam renovadas, transformadas, curadas, para a glória do Senhor. Conto com você, não esqueça, dia 3 de setembro, às 22 horas, nós nos encontramos querendo Deus.